Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No Curva de hoje, NASCAR, com a prova de Martinsville. Formula Future, uma entrevista com Christian Fittipaldi e, como sempre, o segmento de arrancadas. Mas começamos falando de NASCAR. Tony Stewart na marra consegue a vitória em cima de Jimmie Johnson, que foi o segundo colocado, Jeff Gordon em terceiro, Kevin Harvick na quarta posição, Denny Hamlin em quinto lugar. Sérgio, um resumo para mim dessa corrida se chama a corridaça. Concordo com você. Essa foi, para mim, a melhor corrida do Chase. Eu não vi duas das corridas, mas para mim, realmente foi uma super corrida. Várias mudanças de posições, pilotos indo para frente, indo para trás, a cada momento uma situação no campeonato diferente, pilotos sendo ousados e no final eu acho que Tony Stewart e pilotos ficando nervosos. E no final Tony Stewart, Roberto, foi ousado, trocou 2 pneus no momento certo, conseguiu avançar e uma ultrapassagem, aquela ultrapassagem em cima do Jimmie Johnson, faltando 3 voltas para o final, vai ficar como um clássico. Foi na marra, por fora, foi incrível. Não tem outra palavra para falar sobre aquela ultrapassagem. Vários, como você falou, vários momentos diferentes, vários líderes diferentes e teve uma hora que o Kyle Edwards estava uma volta atrás, 24ª, 25ª posição. E você falou, o Jimmie Johnson teve sorte nos 5 campeonatos e o Kyle Edwards teve sorte. Portanto, para ser campeão é necessário sorte. Eu acho que o Kyle Edwards teve muita sorte nessa corrida. Não fez absolutamente nada, tinha o risco de ir lá para trás, perder a liderança, quem sabe também até desaparecer da briga pelo título, e ele continua como líder. Eu diria que eu discordo de você que ele não fez nada. Ele, sem dúvida, se beneficiou da sorte. 2 vezes ele foi o Lucky Dog. Uma delas, quando ele já estava sólido uma volta atrás, já havia tido uma relargada com uma volta atrás. Agora, sendo justo, eu acho, no final foram feitos ajustes no carro do Kyle Edwards e ele chegou relativamente sólido 9º lugar. Ele não tinha carro para andar na frente, porque no início o carro dele era ali atrás mesmo. Ele começou na frente, mas era para andar ali. Teve uma hora que ele estava 24º e ele não conseguiu ultrapassar o Casey Mears, que estava à frente dele. Estava ficando distanciado do Casey Mears. Mas no finalzinho parece que chegaram um ajuste do carro e ele estava andando ali na faixa do 10º colocado, sólido, nessa faixa, de jeito nenhum com chance de chegar na frente. Você está rindo, Roberto, mas é salvar uma corrida. Para mim foi sorte porque ele ficou na frente do Keselowski, que girou, do Buchinho, que abandonou, do Brian Vickers, que caiu. Eu não neguei a sorte, eu disse, para ser justo, ele conseguiu um resultado que foi resultado do trabalho de equipe. Ele poderia ter chegado, mesmo com todos esses pilotos indo para trás, ele poderia ter chegado em 18º, em 19º, que era onde ele estava correndo no início. O que eu estou dizendo é que no final ele ajustou um carro e um resultado seria entre o 15º e o 20º, terminou um resultado entre os 10 primeiros. Goste ou não goste. Para mim foi sorte, abandonando quem vinha na frente dele terminou quebrando. De quem quebrou? Eu estou falando do resultado final da prova. Ele ganhou 4, 5 posições porque pilotos quebraram, no máximo. Com o 9º lugar, 15º, 14º, 13º. Ele estava andando... De qualquer maneira, uma grande corrida. Olha... Dale Jr. conseguiu mostrar para todos que pelo menos nessa corrida, ele pode ser agressivo. Ele bateu em todo mundo. Jeff Gordon mostrou também, depois, junto com Denny Hamlin, se envolveram no primeiro acidente, estavam lá na 30ª e 31ª posições, brigaram e quase conseguiram a vitória, terminaram entre os 5 primeiros. Jimmie Johnson outra vez apareceu, foi uma bela corrida. E Matt Kenseth agressivo, terminou pagando pela agressividade. Pela própria culpa dele. Ele tirou ele e o Buchinho. Kyle Busch estava fazendo uma prova razoável e eu acho que no final ele não ganhando, ele não teria chance realmente fora do campeonato. Mas estava sólido num top 5 ali. Também. Sólido. Ele chegou a liderar uma boa aporte e acabou. Mas falando da situação do Matt Kenseth, ele acabou provocando numa relargada, bateu no Kyle Busch e os dois acabaram ficando várias voltas atrás e realmente... Para o Kyle Busch, definitivamente acabou qualquer esperança de milagre. Terminou e agora o Kyle Edwards já vai passou a estar na faixa do milagre. E agora Kyle Edwards, Sérgio. Kyle Edwards, que vamos agora dar uma olhada em como anda a posição, depois a gente fala sobre o trabalho de Kyle Edwards, mas ele continua sendo o líder depois dessa prova de Martinsville. A vantagem de Kyle Edwards é de 8 pontos em relação ao Tony Stewart, que vem embalado. Kevin Harvick por fora ainda com chances, 21 pontos atrás do líder Edwards. Depois o Keselowski 27 pontos atrás e Matt Kenseth na 5ª posição
36 pontos atrás de Cal Edwards. Cal Edwards agora com 8 pontos de vantagem. Eu acho que o Tony Stewart, na entrevista da vitória, resumiu tudo. Olhou para a câmera e disse, cuidado, Cal Edwards. Eu acho que é por aí. Eu acho que a questão, basicamente, é uma pena, porque em determinado ponto da prova eu achei que íamos sair com 4, pelo menos, mas no final, com o Kevin Harvick não tendo uma posição tão boa, e principalmente o Brad Keselowski e o Matt Kenseth, que acabaram se envolvendo em acidentes, o Brad Keselowski no final da prova. Temos basicamente 2 disputando o título. Correndo por fora agora o Kevin Harvick e acho que quem está ali atrás dele. O Keselowski com 26. Keselowski já bem por fora, mas o Kevin Harvick bem por fora. Mas momento. Então, independente, acho que aquela entrevista foi bastante séria do Tony Stewart e é momento, que é uma coisa bastante importante. Tony Stewart, 3 vitórias no Chase, 2 foram por tática de combustível, mas alavancaram ele no começo do Chase, deram espaço para ele ter maus resultados. Ele já se livrou dos maus resultados, não quer dizer que não venha a ter, mas mais ou menos se livrou daquele. E agora conseguiu uma vitória merecida. Merecida, então eu acho que ele tem momento que o Edwards não tem. 8 pontos é muito pouco. É nada. E eu volto ao ano passado, Sérgio. Nessa mesma situação estava o Denny Hamlin com a vantagem em relação ao Jimmie Johnson, e Jimmie Johnson começou aquele trabalho de terrorismo mental, dizendo que é toda a pressão no Denny Hamlin, que é ele que é o líder, ele que tem que manter a vantagem. Começou o Tony Stewart, certamente, depois da entrevista de hoje, eu acho que vamos esperar durante o resto da semana o Tony Stewart fazendo essa guerra mental, e agora é questão de saber se o Edwards vai conseguir segurar a pressão ou vai desmoronar como o Denny Hamlin no ano passado. O Tony Stewart tem muita experiência, já foi bicampeão, portanto, Tony Stewart tem, na minha opinião, a grande vantagem, mesmo estando 8 pontos atrás do Cal Edwards. E pode se tornar tricampeão, que são poucos os pilotos, 2 pilotos têm 7 campeonatos, o Richard Petty e o Dale Earnhardt, um tem 5, o Jimmie Johnson, um tem 4, o Jeff Gordon, e o Cale Yarborough, né? Cale Yarborough tem 3. Ou seja, o Tony Stewart estaria se juntando a uma lista bastante seleta. Mas para isso, 3 provas pela frente ainda, a vantagem continua sendo, por incrível que pareça, do Cal Edwards. Esse foi o resumo do que aconteceu na NASCAR. Agora vamos acompanhar a história no segmento Maquineta do Tempo, a história do automobilismo brasileiro. Quando se fala em automobilismo no Brasil, mesmo sem rei, temos uma família real, a família Fittipaldi. A família Fittipaldi teve um envolvimento muito grande dentro do automobilismo brasileiro. Eu diria que algumas influências fortíssimas. A começar pelo Wilson Fittipaldi, o pai do clã, que já nos anos 40 se envolvia. Era um radialista muito importante no Brasil, a Rádio Pan-Americana. Naquele tempo o rádio, obviamente, era o grande veículo de comunicação. E ele é bastante envolvido dentro do automobilismo, acompanhou Chico Landi na Europa, na trajetória de grandes vitórias, de grandes contatos, transmitiu as provas de uma forma inovadora. Em 1951, com a chegada da Ferrari de Chico Landi, lá estava Wilson Fittipaldi no Autódromo de Piriápolis para aquela inauguração, foi importante, presença de Fangio. Enfim, o Wilson Fittipaldi, o pai, tinha uma convivência desde os primórdios desse automobilismo que passava a ser importante. Logo após o intervalo, Fórmula Future.